Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta semana de encontros em pequenos grupos. A Igreja Batista Jardim das Oliveiras está celebrando seus 50 anos de fundação, realizando a campanha de 50 dias em comunidade. E uma parte importante da nossa campanha são os encontros em pequenos grupos. Então quero, desde já, parabenizar a todos que se encontram semanalmente e juntos recebem a palavra de Deus e compartilham mutuamente. O tema para essa quarta semana é admitindo a necessidade uns dos outros. O texto Romanos 12:5, que diz: em Cristo nós que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Precisamos uns dos outros. Em 2004, foram divulgadas notícias sobre Jim Suckers, um morador de Winnipeg, Manitoba, Canadá, que morreu em sua cama e ficou lá durante 2 anos antes de que algum vizinho descobrisse o seu corpo. O homem morou ali por cerca de 20 anos, mas ninguém sentiu a sua falta por cerca de 2 anos. Por que relutamos tanto em admitir nossas necessidades uns dos outros? Há pelo menos 2 fortes razões. A primeira, nossa cultura exalta o individualismo. Admiramos os independentes, os autossuficientes, que parecem viver bem consigo mesmos. Mas a triste verdade é que, apesar dessa confiança aparente, normalmente a pessoa é insegura, com o coração cheio de dor. A solidão é a doença mais comum em nossa era. E ainda assim continuamos construindo muros em vez de pontes entre nós. A segunda razão é que somos orgulhosos. Muitas pessoas, especialmente nós, os homens, sentem que pedir ajuda ou expressar uma necessidade é sinal de fraqueza. Mas não há nada de vergonhoso no fato de precisarmos uns dos outros. Deus nos formou assim. Ele quer que seus filhos dependam uns dos outros. Estudando o livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren, editado pela editora Vida, aprendemos que Deus planejou para que desfrutássemos a vida juntos. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo que o faça, é importante. Fomos moldados para relacionamentos dentro da família de Deus e criados para uma vida em comunidade. Não há nada de errado em atravessar a vida sozinhos. Mesmo no ambiente perfeito do Jardim do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Deus não gosta da solidão. Isso não significa que todos têm de se casar, por exemplo. Significa, sim, que precisamos de uma família espiritual. É por isso que Deus criou a igreja. Quando Deus o salvou e o adotou para ser membro de sua família, a família da igreja, entrelaçou sua vida com a vida de outros cristãos. Você não é somente um cristão, você pertence a alguém, você pertence ao corpo de Cristo, você pertence à família de Deus. Vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. A palavra corpo é frequentemente usada para descrever um grupo de pessoas ligadas por um propósito. Na escola, você pode ter um corpo de estudantes, o corpo docente que reúne os professores. Os políticos eleitos formam o corpo legislativo. Mas quando Deus chamou a igreja de corpo de Cristo, tem um corpo humano em mente, onde cada parte é interligada e interdependente. Assim, também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12:5. Como partes de um corpo vivo, é impossível para o cristão manter a vida sem os outros. Portanto, o olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. 1 Coríntios 12:21. Você precisa estar em comunhão com uma igreja para sobreviver espiritualmente.
Mais do que isso, você precisa fazer parte de um pequeno grupo de pessoas no qual poderá amar e ser amado, servir e ser servido, compartilhar o que está aprendendo e aprender com os outros. Você não consegue fazer isso tudo em meio a uma multidão, porque fomos formados e chamados por Deus para ter comunhão juntos. Durante essa semana, veremos nos devocionais como construir e ser uma comunidade com irmãos e irmãs em Cristo na família de Deus. O primeiro passo é admitir que precisamos uns dos outros, como se a nossa vida espiritual dependesse disso. E de verdade, depende, nossa vida espiritual depende também dos outros. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12:10. Viver em comunidade requer humildade. Precisamos nos lembrar constantemente, continuamente, de que pertencemos uns aos outros e precisamos uns dos outros. Então, eu incentivo você a memorizar o texto de Romanos 12:5. Vai ajudá-lo a lembrar disso sempre que for necessário. Comunidade se forma por meio de compromisso. Numa comunidade cristã saudável, todos se comprometem a amar uns aos outros, se comprometem a trabalhar juntos, a se apoiarem mutuamente, a manterem-se unidos. A Bíblia diz: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Tiago 3,18. Isso ultrapassa a superficialidade, pois abandona a abordagem de cada um por si e alcança uma boa convivência com os outros. Significa que vamos valorizar cada indivíduo do nosso pequeno grupo, pois entendemos que cada um foi criado por Deus e é um recipiente em particular da graça dele. Assumimos então juntos o compromisso de realmente participar da vida uns dos outros, pois fomos chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Colossenses 3,15. Deus nos criou para esse tipo de compromisso. Ele está comprometido conosco e espera também da nossa parte que nos comprometamos com eles e também uns com os outros, conforme 2 Coríntios 8,5. É plano de Deus que definamos nossa vida por meio de compromissos. Então você tem compromissos, por exemplo, no casamento. Se você é pai, você tem um compromisso com os seus filhos. Você tem um compromisso no seu trabalho. Você tem um compromisso na sua escola, na sua faculdade. Você tem um compromisso com a sua igreja. Construir uma comunidade comprometida leva tempo. Temos de conviver além de encontros semanais e encontros de final de semana e fazer de uns aos outros uma prioridade, compartilhando a vida enquanto tomamos um cafezinho, depois do trabalho, num campo de futebol, no hospital. Avançar, então, de uma amizade superficial para nos tornarmos, então, amigos mais apegados que um irmão, conforme diz Provérbios 18:24. Devemos focalizar a qualidade dos nossos relacionamentos e não a quantidade. Não precisamos, de verdade, ter muitos amigos nessa vida, mas precisamos ter uns poucos e bons amigos. Então, comprometa-se com isso. E comprometer-se significa, primeiro, que você vai amar, não importa o que aconteça. Devemos amar e apoiar uns aos outros continuamente, não apenas quando for conveniente, conforme Provérbios 17, verso 17. Devemos amar todas as pessoas, mesmo quando erram, e não apenas quando as consideramos amáveis, conforme Romanos 5:8. Também estar presente. Estar presente é um sinal básico de compromisso e é simplesmente aparecer. Nossa mera presença é fonte de encorajamento, conforme Hebreus 10:25. Mas estar presente significa também estar ativamente engajado na vida dos outros. Auxiliar os outros com suas habilidades é a parte importante também, porque Deus deu a cada um de nós habilidades especiais,
com o propósito de que compartilhássemos mutuamente. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. 1 Coríntios 12, 7. Nossa igreja e nosso pequeno grupo ficam empobrecidos se não usamos liberalmente nossos dons espirituais, visando ao bem comum. Compromisso significa que nos reconhecemos como parte importante e que trabalhamos juntos num grande corpo, conforme Romanos 12, 4 e 5. Com quem ou com o que você assumiu o compromisso? Você já se aproximou de alguém que não seja o seu cônjuge para afirmar: quero que saiba que estarei ao seu lado para o que der e vier? Já assumiu conscientemente um compromisso com alguém dizendo: quero fazer nossa amizade crescer? Que tal fazer isso com os membros em seu pequeno grupo nesta semana? Que o encontro no seu pequeno grupo seja uma bênção para todos vocês.